Inflação. O que está por detrás da alta de mais de 30% em 10 produtos? Açúcar, café, carne, combustíveis, energia elétrica, transporte por aplicativo e passagens aéreas são alguns dos itens cujos preços aumentaram muito mais do que os salários no ano de 2021. Bora saber sobre isso? E a inflação, os altos preços, continua castigando fortemente o bolso do povo brasileiro. Será que os políticos estão sofrendo? Bora pro vídeo saber. Como você tem encarado os preços dos produtos quando você entra numa loja, num supermercado, quando você vai abastecer o seu carro num posto de combustível, quando vem a conta de energia elétrica na sua casa, a conta de água? E aí? Como você tem encarado? Você acha que os preços estão bons? Estão acessíveis? Não tem consumido grande parte do seu salário, da sua renda ou da renda da sua família? Vamos falar sobre os preços de tudo, que tem castigado, a inflação que tem comido o salário, a renda do povo brasileiro, principalmente o povo simples, o povo pobre brasileiro. Vamos ler a matéria para você entender. O aumento do preço do petróleo, a escassez de matérias-primas, a falta de navios e containers, a reabertura das economias com os programas de vacinação contra a Covid-19 aqueceu a demanda por bens e serviços e iniciou um ciclo de aumento de preços em dezenas de países no mundo inteiro. No mês de outubro, a inflação nos Estados Unidos atingiu o maior valor nos últimos 30 anos, 6,2% no acumulado em 12 meses. Na Europa, o indicador que agrega os países da zona do euro atingiu 4,1% no mesmo período, em 12 meses acumulado. Maior percentual em 13 anos. Olha só que absurdo. Europa, Estados Unidos, a China também tem sofrido com a inflação, com o aumento do preço. O aumento do preço tem sido no mundo inteiro, global, mundial. Mas tem um porém, os países mais pobres estão sofrendo muito mais, mas muito mais mesmo. Ainda que o fenômeno seja em maior ou menor medida global, no Brasil a inflação tem piorado em um ritmo muito mais acelerado. Estou lendo a matéria aqui. Já passa de 2 dígitos. Aqui, os fatores externos se somam a um caldeirão de instabilidade política e institucional doméstica que tem afetado a cotação do dólar, diz o economista André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV. Apesar do aumento das exportações de commodities, que tradicionalmente na história do Brasil ajudam a fortalecer o real, a moeda americana se mantém em nível persistentemente elevado. O dólar hoje, eu estava vendo agora, está em 5,59. Não está conseguindo nem baixar de 5,40, para você ter uma ideia como o Brasil está extremamente sofrendo com a elevada de preços e a alta do dólar. Quem está sorrindo à toa é o agronegócio, os agricultores,
pecuaristas, né? Quem tem paraísos fiscais, como Paulo Guedes, o dono da Van, os donos de mídia, os ricos, milionários, os políticos, muitos deles, todos eles, quase todos eles políticos, que têm muito dinheiro, então tem paraíso fiscal, né? Offshore, que chama em inglês, paraísos fiscais fora do Brasil. Para quê? Para aproveitar a alta do dólar e ganhar muito dinheiro fora do Brasil. Tá, a alta do dólar está fazendo o agronegócio, os políticos, os donos de mídia, os donos de igreja, como Valdomiro Santiago, Edir Macedo, dono de mídia, esses ricaços, eles estão sorrindo de orelha a orelha, mas o povo pobre é o único que está sofrendo e ainda briga por sistema, por político, por dono de mídia, por dono de igreja. Brigam pelos ricos, em vez de se unir e lutar pelo povo. Somos mais de 200 milhões de brasileiros escravos do sistema. E muitas vezes eu penso que o povo gosta de ser escravo do sistema. Vamos continuar lendo aqui a matéria. Então vou repetir essa parte. Apesar do aumento das exportações das commodities, que tradicionalmente na história do Brasil ajudam a fortalecer a nossa moeda, o real, a moeda americana, o dólar, se mantém em nível persistentemente elevado, muito alto, o que impacta os preços de dezenas de produtos, de alimentos e combustíveis. Olha o que diz aqui, abre aspas, a desvalorização cambial foi o fator que mais pesou para essa diferença entre o nível da inflação aqui no Brasil para o resto do mundo, destaca o economista Braz. Nos 12 meses até o mês de outubro, mês passado, o indicador oficial de inflação no Brasil, chamado Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA é a sigla, atingiu 10,67%. Como o IPCA é composto por 377 subitens, o número fechado esconde aumentos bem maiores. O pimentão, por exemplo, acumula uma alta de 85,3%, a maior da lista desses itens, desses 377 itens. Pouco mais de 20 produtos estão mais de 30% mais caros do que um ano atrás, em 2020, daqueles que têm castigado o bolso dos brasileiros nos últimos meses. Agora vão ser detalhados 10 itens que têm castigado o bolso do brasileiro. Aqui vem uma combinação, uma parceria que é muito usado pelo brasileiro, o açúcar e o café. Esta é uma crise amarga. O açúcar refinado, cristal e o açúcar demerara subiram respectivamente 47,8%. No caso do refinado, 42,4% o açúcar cristal e 30,38% o açúcar demerara. Realmente está difícil, está amarga a vida do povo pobre brasileiro, porque o açúcar subiu um absurdo e somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do planeta Terra, do mundo. É absurdo, eu acho isso um tapa na cara da sociedade. As intempéries climáticas ajudam a explicar parte relevante desse aumento. A combinação de seca, né, tempo seco, não estava chovendo, e as geadas, tempo muito frio, que afetou a região centro-sul do Brasil, pegou em cheio o estado que mais produz cana-de-açúcar, o estado de São Paulo, onde eu moro. Então eles estão dizendo que o preço do açúcar subiu porque teve geada e falta de chuva.
Engraçado, sempre tem falta de chuva e geada todo ano no Brasil, mas nunca viu o açúcar subir tanto assim. Interessante, né? É um mistério, né? Com a quebra de safra, a oferta do produto diminuiu. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é uma colheita de 9,5% menor em relação ao período anterior. A disponibilidade de açúcar no mercado interno, contudo, reduziu ainda mais. Com o aumento dos preços internacionais e a valorização do dólar, os produtores têm um grande incentivo para exportar, que acaba empurrando para cima os preços domésticos. A história do café, que acumula uma alta de 34% no IPCA, é essencialmente a mesma. A seca afetou os estados produtores como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, provocando quebra de safra e uma redução de 25,7% na colheita, conforme os dados da CONAB. Uma coisa que eu quero parar aqui é explicar que tanto o açúcar, tanto a cana-de-açúcar, o açúcar, o etanol é exportado para fora do Brasil. E o café também é exportado para fora do Brasil. Então o agronegócio ganha muito dinheiro exportando alimento. Isso aqui a matéria não explica. Então o agronegócio não está triste, está exportando muito alimento para fora. Vamos continuar aqui a matéria. No caso do café, como a colheita se estende até abril e setembro, as geadas vão afetar principalmente a próxima safra, o que diminui o espaço para uma recuperação mais sustentada da produção. Em paralelo à questão climática, acrescenta o especialista, os gêneros agrícolas estão, de forma geral, tendo que conviver com os custos de produção exorbitantes. Boa parte dos insumos, como adubos, fertilizantes e defensivos, é importado e, portanto, fica mais caro, com a alta do quê? Do dólar. Aí, o dólar de novo na jogada. Engraçado, né? Você que está assistindo esse vídeo, e a nossa moeda, o real? O que você tem conseguido comprar com o real? Um dinheiro que a gente tem na nossa mão. Você ganha 30 mil por mês, 40 mil por mês? Tem um monte de benefícios igual aos políticos? Olha no espelho e pergunta: a minha vida é igual a de um político? Eu ganho 30 mil por mês? 30 salários mínimos? Tem várias mordomias, auxílio moradia, auxílio combustível, auxílio alimentação, auxílio roupa e outras mais. Mas quem é que banca as mordomias, os altos salários do sistema político? O segundo sistema mais caro do mundo, o segundo sistema político mais caro do planeta Terra. Você, o povo que está reclamando da alta dos combustíveis, que os combustíveis está caro, que a energia elétrica está cara, que tudo está caro, mas não reclama de bancar esses parasitas, esse sistema canalha, sugador da dignidade do povo. Vamos continuar aqui, mas não é só isso. Tem energia elétrica e combustível, que também estão mais caros. Mão de obra. Tem a mão de obra também. É um quadro complicado e que vale para todas as culturas, avalia o que o especialista. Filé mignon. Você gosta de um filé mignon? Uma carne bem gostosa, né? Um corte nobre, caro, do boi. Vamos ver aqui o que diz a matéria. O corte mais nobre do boi está ainda mais caro, 38% mais que o ano passado, em 2020. Mas ele não é o único. Praticamente todos os cortes bovinos subiram
2 dígitos nos últimos 12 meses, o que explica por que, para muitas famílias, a carne hoje é inacessível, difícil de comprar. Não sei para os políticos, será que eles têm dificuldade de comprar carne, gente? Bota aí nos comentários. O preço do frango, que poderia ser uma alternativa para o povo pobre, né, para o povo de pouca renda, também não está cabendo no bolso de muitos brasileiros. O frango em pedaços está 32,2% mais caro e o frango inteiro 29,2% mais caro. Neste caso, a questão das commodities também ajuda a explicar, já que a soja e o milho, duas culturas castigadas pela seca no ano de 2021, são a base das rações dos bois e das aves. A estiagem também afetou importantes regiões produtoras dos Estados Unidos, maior exportador de milho do mundo, contribuindo para empurrar as cotações dessas commodities nos mercados internacionais e aí subindo o preço do milho no mundo inteiro, até no Brasil, que também produz milho, porque o Brasil ele comemora 7 de setembro, dia da independência do Brasil, mas depende do que acontece nos Estados Unidos. Tudo que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo e principalmente no Brasil, porque a nossa moeda é uma maravilha, o real é muito forte. Nosso país é riquíssimo, tão riquíssimo que depende do que acontece nos Estados Unidos para que a gente tenha uma vida melhor ou pior. Além do aumento de custos para a chamada indústria intensiva em ração de proteína animal, leite e ovo, uma menor produção de bois também ajuda a explicar o aumento de preços das proteínas. E acrescenta aqui o economista Castro Alves, só que eles não falam que o agronegócio está exportando carne de frango, carne de boi, carne de porco, adoidado, ganhando muito dólar exportando proteína animal, tanto de boi, ave e suína. Essa matéria esqueceu, né, de enfatizar que o agronegócio está ganhando muito dólar. Muito dólar. Lógico, né, não sou bobo, vai vender para o povo aqui brasileiro, mercado interno, onde o real não vale mais nada, vale menos que esse papel aqui. Nesse caso, a situação é reflexo do próprio ciclo da bovinocultura. Nossa, que coisa, hein? Que nome diferente. Diz ele, relacionado aos períodos de reprodução e reposição dos animais, período de 5 a 6 anos, de acordo com a Embrapa, em que a disponibilidade de bezerros, fêmeas e bois aumenta e diminui, afetando também nos preços. No mês de setembro, um outro fator entrou na equação de preços: a China. A China decretou um embargo à carne brasileira depois de 2 casos de vaca louca que foram identificados em Minas Gerais e Mato Grosso, onde há frigoríficos certificados para exportar carne para o país asiático, a China. A situação ainda não foi resolvida, apesar de a Organização Mundial de Saúde Animal afirmar que os casos eram atípicos e espontâneos e que, portanto, não apresentavam risco para a cadeia produtiva. A China mantém o embargo, mantém a proibição. Como resultado, as exportações de carne brasileira despencaram e o preço da arroba do boi gordo chegou a recuar R$ 60 entre o início de setembro e o final de outubro, quando valia cerca de R$ 255, conforme indicador da CPEA. Mas o consumidor final nem viu a cor dessa redução de preço. Olha lá, tá vendo? Sempre o povo se lascando. Mesmo com a China não comprando carne do Brasil,
e os exportadores não exportando carne lá para a China, que é o maior comprador de carne do Brasil, o consumidor brasileiro nem viu a cor da redução do preço, a carne nem reduziu o preço. Pondera o especialista, referindo-se ao fato de que a carne bovina não retraiu na mesma magnitude no IPCA. Parte desses ganhos foi absorvida pelos frigoríficos e outra parte ficou no próprio varejo, que aproveitou para aumentar sua margem de lucro. Aí, o povo se lasca sempre, os caras aproveitando, não abaixou o preço da carne para aproveitar, para ganhar dinheiro em cima do povo otário brasileiro, povo trouxa, né? Os caras ganhando dinheiro adoidado em cima do povo. O boi caiu mais que no atacado, que por sua vez caiu mais do que no varejo. Combustíveis, gasolina, etanol, GLP, óleo diesel e energia elétrica. O aumento expressivo da inflação em 2021 se deve em boa parte ao grupo dos energéticos, diz André Braz, do IBRE da Fundação Getúlio Vargas. Diesel, gasolina, GLP, etanol, energia elétrica, tudo isso é cerca de 50% do IPCA acumulado até outubro. Só nesses que eu citei fazem parte, esse grupo aí, da inflação. Eles são os principais vilões aí da inflação. Tá um absurdo comendo o salário do trabalhador. A energia elétrica residencial diretamente afetada pela crise hídrica acumula 30,2% de alta em 12 meses. Praticamente todos os combustíveis na cesta do IPCA ficaram mais de 30% mais caros no último ano. Entre os derivados de petróleo, a gasolina subiu 42,7%, o óleo diesel 41,3%, gás veicular, o GNV, 39,5%, que é o gás para automóvel, para carro, o gás de botijão de cozinha, 37,8%. Pelo menos 4 fatores têm empurrado os preços para cima. De um lado, a maior demanda por combustíveis de forma geral, fruto da própria reabertura das economias após o início dos programas de vacinação. Na verdade, os combustíveis estão mais caros porque eles querem enfiar o carro elétrico para o povo comprar de qualquer jeito. Vai entrar os carros elétricos, então tem que subir o máximo possível do preço do barril do petróleo. No mundo todo está subindo um absurdo. E aqui no Brasil não é diferente. E isso vai forçar as pessoas a comprar o carro elétrico de qualquer jeito. Vai imprensar as pessoas contra a parede. Vai aumentar o preço do combustível de uma forma que as pessoas vão ter que abrir a mão e comprar o carro elétrico. E aí? De acordo, de outro lado, né? Uma restrição de oferta, já que a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPP, um quartel que reúne 13 países e concentra cerca de 33% da produção do mundo da commodity, não retomou o ritmo de extração pré-pandemia, apesar dos pedidos da comunidade internacional e de pressões dos Estados Unidos. Até parece que os Estados Unidos estão preocupados que eles extraem mais petróleo da terra. Eles estão diminuindo de propósito, justamente para colocar o carro elétrico aí. No caso do Brasil, esses dois fatores se somam à questão do aumento do dólar. Aí o dólar de novo, gente. Pois a política de preços da Petrobras leva em consideração a cotação da moeda americana, além do comportamento dos preços internacionais do barril de petróleo. Por fim, os biocombustíveis que são misturados ao diesel e à gasolina também ficaram muito mais caros em 2021. O etanol, que responde por 27% da composição da gasolina,
vendida nos postos de combustível está 67,4% mais caro. Depois do pimentão, é o segundo item com maior aumento de preço no último ano. Este é um reflexo direto da dinâmica do açúcar. Com o aumento do preço internacional, parte relevante da produção a partir da cana-de-açúcar foi direcionada para a commodity e exportada, e assim reduzindo a matéria-prima disponível para o etanol, explica Castro Alves, da consultoria agro do Itaú BBA. No caso do diesel, entra o biodiesel, que responde por cerca de 10% da composição e é feito a partir da soja, que também acumula uma alta expressiva. Tanto é que você pode ver o óleo de soja no supermercado, como é que está o preço, mais de R$8 e vai subir mais. O aumento generalizado no grupo dos energéticos, por sua vez, contamina uma série de outros preços, ressalta Brás. Esses aumentos não se esgotam em si. A alta de energia elétrica eleva o custo da indústria, por exemplo, que pode repassar o aumento para os seus preços. Para quem? Para você, consumidor. O diesel mais caro aumenta o preço do frete, que pode repassar o preço dos produtos, dos alimentos, para quem? Para você, consumidor. E assim vai aumentando a pressão no bolso do trabalhador, do povo brasileiro. Transporte por aplicativo. O transporte por aplicativo ficou 36,7% mais caro nos últimos 12 meses até o mês de outubro. Para a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa empresas como Uber e 99, a alta é explicada pelo aumento da procura, até parece. É preciso considerar que o setor vem registrando um aumento exponencial na demanda por corridas nos últimos meses, o que tem levado a um equilíbrio temporário entre a oferta e a demanda no mercado, declarou em nota. Na verdade, isso aqui é mentira, é porque o combustível está caríssimo e aí a pressão dos motoristas de aplicativo fez aumentar o valor das passagens, né, do que era cobrado na questão do transporte por aplicativo. Questionada se houve aumento das tarifas, a Mobitic afirmou que as empresas têm políticas e estratégias próprias relacionadas a preços, já que se trata de um setor dinâmico e competitivo. Porém, em linhas gerais, o preço das corridas é influenciado por fatores como tempo e distância dos deslocamentos, incluindo as condições de trânsito e congestionamentos, categoria de veículo escolhida, existência de promoções ou descontos para passageiros, nível de demanda por corridas no horário e local específicos. Em setembro, os aplicativos chegaram a anunciar reajustes dos repasses feitos aos motoristas diante de reiteradas queixas de aumento de custos por conta da alta expressiva dos preços dos combustíveis, como eu falei. No caso da 99, o aplicativo 99, o aumento variou entre 10% a 25%, na mais de 1.600 cidades que opera. Grande parte desse reajuste está sendo subsidiado pela plataforma, disse a empresa em nota. O valor da corrida, segundo a companhia, é definido a partir de uma equação que considera a distância percorrida e tempo. Ainda em períodos de alta demanda, os valores podem sofrer ainda mais aumentos. Nos últimos meses, tivemos um aumento significativo no volume de corridas, impulsionado principalmente por dois fatores: a retomada das atividades nas cidades devido ao avanço da vacinação e a alta adoção de carros por aplicativos pela população da classe C, que seria a classe mais pobre, acrescentou a associação. A Uber não respondeu aos pedidos
da reportagem para esclarecimento da política de reajustes aos motoristas. Por fim, passagem aérea. Outro item que tem impactado pela retomada das atividades é a passagem aérea, que acumula uma alta de 50,1%. Essa elevação se deve, de um lado, a uma pressão maior de custos das companhias aéreas, como o dólar mais caro e um aumento forte dos combustíveis, nesse caso do querosene de aviação. De outro lado, há a demanda bastante aquecida com a reabertura da economia e formada por consumidores com renda disponíveis para absorver os aumentos de custos das empresas. Lógico que quem consegue pagar o aumento aí de quase 50%, né? 50,1% é quem tem condições de viajar. Você acha que pobre viaja para onde? Eu não estou conseguindo viajar nem do meu bairro para o outro, de ônibus, imagine de avião. O setor aéreo atende a um público de mais alta renda, olha lá que eu falei, que foi menos prejudicado pela pandemia. Esse foi o grupo que menos perdeu o emprego, que conseguiu migrar para o home office. A tendência é de aumento da demanda, avalia o especialista aqui. Então, só quem voa é que tem dinheiro, porque para pagar a passagem aérea 50% mais cara aí, que aumentou nesse ano de 2021, tem que ter bufunfa, tem que ter renda. O povo brasileiro não está conseguindo nem andar de bicicleta, de skate, comprar tênis para andar, para caminhar, para ir nos mercados, ver os preços das coisas, promoção, para ver o lugar que está mais barato para comprar o alimento. Imaginem viajar. E aí, o que você está achando? E 2022, como serão os preços dos produtos, serviços, alimentos? Se 2021 nós estamos sofrendo, imagine os próximos anos, 2022, 2023, 2024. Se prepare, povo brasileiro, eu estou falando, estou avisando. E o salário, e o dinheiro do povo, e o real que não vale mais nada. Pena que você, brasileiro, não ganha 30 mil por mês, igual um político, né? Que o povo briga tanto para defender. Enquanto o povo brasileiro sofrendo com salário mínimo, com Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, sei lá, com essa confusão toda, com auxílio emergencial, temos que se virar com 100, 200, 300 reais por mês, com 1.100, 1.200, 1.300. Um político não tem sofrimento nenhum. Pode aumentar o máximo possível do preço da carne, do óleo de soja, passagem aérea, passagem de aplicativo, combustível, energia elétrica, conta de água. Nós bancamos tudo do sistema político, do sistema bancário, do sistema da mídia, do sistema religioso, de Macedo, bilionário, e o povo se lascando e adorando, defendendo esses canalhas. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, chicotar no like, splash, comentário embaixo. Ficou um pouco longo, de vez em quando eu dava umas mexidas aqui, mas é porque tem um besouro aqui, eu tô gravando de noite, tá muito calor aqui, eu desliguei o ventilador para não ficar o barulho. O ventilador que eu coloquei é muito barulhento, não é que é barulhento, é muito forte, aí aparece o vento, o som do vento aqui, eu não queria que saísse aí, tinha um besouro aqui chato aqui, toda hora ficava passando nas minhas pernas aqui, me fazendo cosquinha. Fui!